Nós temos hoje a alegria de receber aqui no CIAF o professor Adrian Sgarbi, que é reconhecido no Brasil como uma das maiores autoridades em Kelsen, né? Um pesquisador de grande experiência. E para o CIAF, professor Adrian, é uma alegria ter o senhor conosco. Eu gostaria de, aqui nesse início dessa nossa conversa, desse nosso evento, para falar sobre a trajetória, o projeto da teoria pura de direito de Hans Kelsen, perguntar se o senhor autoriza que nós façamos a gravação, como um termo que foi lhe enviado, né? O senhor autoriza, professor Adrian? Sem dúvida. Ótimo. E dizer que, para nós, do Ministério Público, é uma alegria do CIAF, é uma alegria ter o senhor aqui, né? A sua participação era muito esperada para que a gente pudesse discutir esses temas de teoria do direito, né? Nós temos feito alguns eventos mais voltados para discussões um pouco fora do dia a dia do Ministério Público, mas também eventos que têm esse escopo de demonstrar que a teoria sólida auxilia diretamente na boa prática, né? Compreender essas grandes linhas do pensamento científico é necessário para que a gente construa um ordenamento jurídico que tenha coerência, integridade, que faça, então, melhor a compreensão desse programa, né? O professor Adrian Sgarbi é pesquisador docente de Teoria do Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado, é doutor e pós-doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, bacharel e mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e como pesquisador tem centrado esforços no exame das fundações do pensamento jurídico atual e na composição de uma teoria jurídica que se ocupa dos fenômenos pragmáticos. É autor dos seguintes trabalhos, dentre outros, né? Curso de Teoria do Direito, Lumen Iuris 2020, Clássicos de Teoria do Direito, Lumen Iuris 2019, terceira edição, agora eu acredito que já tem a quarta, né, professor Adrian? Quarta edição. Nós recebemos a doação da terceira edição do professor Adrian para a nossa biblioteca, nós aproveitamos já a oportunidade para lhe agradecer, né, e já divulgar que a quarta edição já se encontra na editora Lumen Iuris. Clássicos de Teoria do Direito, O Mundo de Kelsen, da Marcial Pons, de 2019, Introdução à Teoria do Direito, da Marcial Pons, esse eu também tenho, professor Adrian, infelizmente não está comigo aqui, mas eu gostaria de dizer que é um livro excelente, né? O Referendo, Renovar, 1999, além de outras obras publicadas no Brasil e exterior. É coordenador da coleção Filosofia e Direito no Brasil e da coleção Filosofia e Direito da Marcial Pons. Membro do Scientific Committee da revista Análise e Diritto, Itália. Membro do corpo editorial da revista Arquivos do Ministério da Justiça Brasília, e da revista Direito, Estado e Sociedade da PUC do Rio. Professor Adrian Sgarbi, uma alegria, um prazer enorme ter o senhor conosco aqui. Por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Nos próximos 40 minutos, meu objetivo será falar sobre o projeto da teoria pura de Kelsen. Deixa eu começar com uma seguinte história. Faz mais ou menos uns 30 anos, eu ouvi de um professor meu na graduação que Kelsen era um autor muito importante, provavelmente o teórico de direito mais importante de todo o século XX. Eu, imediatamente, ao término da aula, me dirigi à biblioteca para pegar exatamente o livro citado, que foi Teoria Pura do Direito. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei o livro Teoria Pura do Direito, o abri e li as seguintes palavras. Capítulo 1, Direito e Natureza. 1. A pureza. A teoria pura do direito é uma teoria do direito positivo. Do direito positivo em geral, não de uma ordem jurídica especial.
É teoria geral do direito, não interpretação de particulares normas jurídicas, nacionais ou internacionais. Contudo, fornece uma teoria da interpretação. Como teoria, quer única e exclusivamente conhecer o seu próprio objeto. Procura responder a esta questão: o que é e como é o direito? Mas já não lhe importa a questão de saber como deve ser o direito, ou como deve ser ele feito. É ciência jurídica e não política do direito. Quando a si própria se designa como pura teoria do direito, isto significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa, rigorosamente, determinar como direito. Quer isso dizer que ela pretende liberar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse é o seu princípio metodológico fundamental. Quando eu li isso na graduação, a primeira coisa que eu pensei foi: não entendi absolutamente nada. Eu lembro da sensação de ter falhado e falhado terrivelmente. Hoje, nos próximos 40 minutos, vamos juntos fazer uma nova tentativa, 30 anos depois, de compreender não apenas essas passagens que eu acabei de ler da teoria pura de Kelsen, mas o seu projeto. No entanto, antes de começar propriamente a minha exposição, eu gostaria de parar um pouco e agradecer as amáveis palavras que o Hermes direcionou, me apresentando. Pois bem, o primeiro ponto que eu gostaria de sinalizar é que a teoria pura do direito, em que pese o fato de ser o nome de uma importante obra de Kelsen, Teoria Pura do Direito, na realidade é um projeto de Kelsen, um projeto que começou muito cedo em sua vida. Já numa obra publicada em 1911, intitulada Problemas Fundamentais do Direito Público, um jovem Kelsen se propôs a elevar o conhecimento jurídico a um patamar distinto, a um patamar de conhecimento científico. Ele, muito influenciado pelo então conhecido Círculo de Viena. Algumas obras, ao longo de sua vida, delimitaram esse esforço de Kelsen. Em 1934, por exemplo, Kelsen publica o primeiro livro exatamente com esse título, Teoria Pura do Direito. Em 1946, já no período estadunidense, ele prossegue com esses esforços com a publicação da obra Teoria Geral do Direito e do Estado. Em 1960, Kelsen publica a segunda edição da Teoria Pura do Direito, que difere em inúmeros pontos da, então, publicada Teoria Pura do Direito de 1934. Pois bem, esse é o plano, eu diria, mais superficial da compreensão da Teoria Pura do Direito. É importante fazer referência a outras tantas obras que demarcam a sua construção, e já relacionando alguns pontos ou aspectos que vão ser cruciais na elaboração da teoria pura. Em 1920, Kelsen publica a obra O Problema da Soberania, e é importante fazer referência a essa obra logo de início, porque em 1920, no Problema da Soberania, Kelsen já sofre muita influência dos seus alunos, e nesta obra em particular, de Alfred Verdross, que se tornou um famoso internacionalista e que utilizou, ele, Verdross, pela primeira vez, a expressão norma fundamental,
Kelsen se apropria dessa expressão norma fundamental, influenciado pela escola de Marburgo, e dando uma feição toda especial. Pois bem, em 1923, Kelsen publica a segunda edição de Problemas Fundamentais de Direito Público. E, diferentemente da primeira edição, que data de 1911, nessa de 1923, Kelsen sofre os influxos de um outro aluno seu, chamado Adolf Merkel, de artigos de Merkel, que Merkel publicou entre 1913 até 1917. Um artigo em particular é muito importante de Merkel, que é para uma teoria do escalonamento do direito. E por que essa obra é importante? Porque em Problemas Fundamentais de Direito Público, de 1911, de Kelsen, havia apenas uma teoria plana. É de Merkel que Kelsen vai utilizar a ideia de norma fundante e norma fundamentada e construir a teoria que hoje é conhecida como teoria escalonada. Há inúmeras diferenças entre a teoria que Merkel havia construído e a utilizada por Kelsen. No entanto, para todos os efeitos, o que importa agora é apenas essa referência. Kelsen prossegue com esse projeto da teoria pura de direito, publicando em 1925 a obra A Teoria Geral do Estado. É nessa obra que aparece, com todas as tintas, a expressão imputação central, que será muito importante para a compreensão de que o Estado nada mais é do que uma manifestação do direito. Em 1943, Kelsen já nos Estados Unidos, tendo escapado do período nazista, ele publica a obra Sociedade e Natureza. Essa obra Sociedade e Natureza é importante também. É importante também porque, logo na sequência, já como decorrências dos esforços da construção do livro Sociedade e Natureza, Kelsen publica 2 artigos, Causalidade e Retribuição e Causalidade e Imputação. Esses artigos são publicados na revista Direito de Harvard. Esses são o primeiro extrato, eu diria, e um segundo extrato de considerações, as obras que Kelsen publicou e que contextualizam o seu projeto de teoria pura. Há outras obras importantes também que poderiam ser mencionadas aqui, mas para os efeitos da ilustração do quão prolífico foi Kelsen na construção da sua teoria pura, creio que esses exemplos já são suficientes. Pois bem, mas o que é a teoria pura do direito e em que consiste essa característica de estabelecer um conhecimento científico? O que se deve entender é que a teoria pura do direito ela é uma teoria pura do direito e não uma teoria do direito puro. Para compreender isso, é necessário entender o que significa teoria e o que significa ciência. Toda teoria é uma descrição de uma realidade. Descrição de uma realidade que tem um determinado objeto. Quando eu tenho um objeto empírico, a forma de descrever esse objeto empírico é através de sua textura, sua cor, do seu gosto, do que é possível ver, de sentir de tátil. Ou seja, a função
descritiva deste objeto consiste em transmitir para alguém um conhecimento sobre o que é esse objeto, de tal forma que essa pessoa possa imaginar esse objeto descrito. Apenas para exemplificar, se eu tenho um objeto em minhas mãos e começo a descrevê-lo, é plenamente possível, a partir dessa descrição, imaginar esse objeto. A função, portanto, da linguagem descritiva é transmitir conhecimentos. O problema é que há uma diferença considerável entre teoria e ciência. A teoria, como disse, é a descrição de um determinado objeto com determinadas características, mas a ciência é um pouco mais exigente do que isso, do que apenas uma descrição de objeto com vistas a explicá-lo. Ciência requer um certo controle da descrição que é feita. O que isso significa? Isso significa que, quando eu digo chove, é necessário ao meu interlocutor ter algum tipo de controle para poder dizer se o que eu transmiti é verdadeiro ou falso. Com objetos empíricos, isso é fácil, não é mesmo? Eu digo chove, basta olhar pela janela, e se estiver chovendo, é possível ver que está chovendo. É possível colocar a mão para fora e sentir as gotículas d'água na mão, e assim saber que está chovendo. É possível escutar a chuva, é possível sentir o cheiro do ozônio. Ou seja, eu consigo controlar a verdade, a falsidade da afirmação está chovendo através dos meus sentidos. A isso dá-se o nome de controle empírico. O problema é que as normas, elas não são entes empíricos. As normas, elas não têm corpo físico. Neste caso, ao descrever uma norma jurídica, como eu poderia saber que eu estou descrevendo algo ou transmitindo um conhecimento que é verdadeiro ou que é falso? Para essa situação, Kelsen vai dizer: o mundo das normas é um mundo formal, como o mundo dos números. 2 mais 2 é igual a 4. Como eu sei que 2 mais 2 é igual a 4, eu preciso dominar as regras que estipulam a verdade ou a falsidade desse enunciado. Portanto, eu devo compreender a gramática da matemática. Tratando do direito, Kelsen quer a mesma coisa. Quer uma forma de poder assegurar a verdade ou a falsidade quando eu digo a norma X é uma norma do ordenamento jurídico OJ. No entanto, Kelsen tinha um grande problema. Qual é o problema que Kelsen tinha diante de si? Uma norma jurídica, ela é uma estrutura de dever. Ela é uma prescrição. Então, além da função descritiva da linguagem, cujo objetivo é transmitir conhecimentos, a função prescritiva, que é uma outra forma do manejo da linguagem humana, tem como objetivo estabelecer comandos, como fecha a porta, abra a porta, proibido falar, proibido cantar, proibido matar. E essa função de comando, função prescritiva, que é assim, notou logo o problema, não é comum do mundo jurídico. É plenamente possível observar estruturas de dever na religião, estrutura de dever nas normas éticas, de tal modo que Kelsen teve que delimitar o objeto que seria descrito e que estaria
assim, sujeito como afirmação a algum tipo de controle para que possamos ter certeza da verdade ou falsidade do que fora dito. Para delimitar o objeto de direito, esse também não é um problema novo. Já na obra de John Austin, sobre a delimitação do objeto de direito, essa questão se pôs, como se pôs também para Hobbes na obra de Tive, ou do Cidadão, quando Hobbes teve que distinguir o que era um conselho de um comando do soberano. Kelsen, para estabelecer essa compreensão do que é um dever jurídico, o que o peculiariza, ele vai dizer: um dever jurídico nada mais é do que uma técnica social específica de controle social, coercitiva, e que pertence ao mundo humano e não o mundo da natureza. Portanto, 3 são os aspectos que estão a delimitar o objeto que a ciência jurídica descreve. Número 1, a técnica social específica. 2, coercitiva e monopolizada pelo Estado. E 3, que compõe o mundo humano e não o mundo natural. Vamos a isso. Kelsen vai dizer: o direito é uma técnica social específica de controle. Como essa técnica de controle opera? Kelsen vai estabelecer a diferença entre motivações diretas e motivações indiretas. Tira Kelsen, motivação direta é aquela que nós temos quando agimos. Por exemplo, se eu tenho fome, eu pego uma maçã na geladeira e como uma maçã. Motivação indireta é aquela que não parte daquele que realiza a ação, mas de um terceiro que o faz refletir, aquele que atua, faz que ele reflita se deve prosseguir na ação desejada ou não. Imagine a seguinte situação: eu tenho fome. E, por ter fome, eu vejo um prato de espaguete à bolonhesa na geladeira. Eu olho esse espaguete e penso: vou comer todo esse espaguete. No entanto, me vem à memória uma reclamação da minha mulher, que diz que eu estou ganhando peso, e se continuar ganhando peso, ela vai me largar, porque ela só está comigo por causa da minha compleição física. Eu paro e reflito. Eu quero comer esta massa e saciar assim meu desejo, ou quero mais ainda continuar com minha mulher e, portanto, não vou comer essa massa? Essa é a ideia central da motivação indireta. O Estado estabelece, segundo Kelsen, o ilícito, que nada mais é do que um conjunto de pressupostos, um conjunto de requisitos que licenciam a ele, o Estado, utilizar do monopólio da violência física que detém. De tal modo que a violência física que o Estado utiliza, parafraseado sobre a rubrica de ilícito, compondo assim a maquinaria jurídica do controle social, nada mais é do que uma motivação indireta. Eu gostaria de fazer aqui uma nota de pé de página. Eu venho contextualizando, citando algumas obras, e gostaria de fazer essa observação. A noção de motivação direta e indireta, Kelsen se utiliza ou ele se inspira nas construções de Freud. Kelsen, durante a década de 20, início da década de 30, contribuiu muito para uma revista de psicanálise que era mantida por Freud. E Freud, como todos sabem, tem 2 trabalhos muito importantes, que é Mal-Estar da Civilização e Totem e Tabu. Não tem tempo agora de falar sobre uma e outra, mas gostaria de pontuar que a noção de motivação direta e indireta vai aparecer na hipótese de Freud da
horda primal, que é constitutiva de toda a civilização, segundo Freud, nessa sua tentativa de trazer uma ideia inicial, de início da sociedade civil, que não fosse uma mera conjetura, como o contratualismo, a teoria contratualista. Pois bem, então a motivação indireta é importante para Kelsen, porque, através dos ilícitos, o Estado pode utilizar a violência física que detém o monopólio. Ele utiliza a força controlada através desses pressupostos e requisitos para conter uma força desenfreada em sociedade. Então, a força que o Estado utiliza é uma força controlada. E, neste sentido, a única possibilidade de o direito atuar em sociedade será estabelecendo uma paz que é relativa. Neste momento, Kelsen vai atacar todas as construções justnaturalistas, porque elas são invocativas de uma época, uma idade de ouro, em que não havia violência, porque todos eram iguais. E, ao mesmo tempo, Kelsen vai atacar todas as construções de teoria comunista, que são aquelas que pensam em um Estado evanescente, e quando todos chegarem a essa situação de igualdade, conhecida como comunismo, o Estado não seria mais necessário. Esses são duas frentes ou dois frontes de ataques de Kelsen. Então, a única paz que o direito pode estabelecer é uma paz relativa, segundo Kelsen. A violência controlada pelo Estado é crucial para a determinação das condutas. Mais uma nota. É claro que se as motivações indiretas atuam como um mecanismo de controle social, motivando os indivíduos, é possível enxergar, desde já, que Kelsen era um iluminista. Kelsen acreditava que o homem, através da razão, e colocado diante de um cenário de ou eu faço o que eu bem entendo, ou conformo minha conduta ao que é estabelecido pelo Estado, senão vou sofrer um certo prejuízo, a sanção, Kelsen vai dizer, este agente de liberdade, ele tem como sopesar ato e consequência e conformar a sua conduta, e assim não ser submetido à sanção, ou não conformar sua conduta e ser submetido à sanção. Então, o direito é uma técnica social de controle que opera através de motivações indiretas, estabelecendo, assim, uma paz que é relativa. Segundo ponto que delimita o objeto de Kelsen, o direito é uma coerção ou uma técnica coercitiva monopolizada pelo Estado. Aqui, duas observações. A primeira é que Kelsen está dialogando, neste momento, em primeiro lugar, com um professor que Kelsen teve, que foi Weber. Como sabem, Weber estruturava os chamados tipos ideais, e um deles era o tipo ideal de dominação racional legal. Kelsen, portanto, não vê diferença nenhuma entre as sanções, por exemplo, predicadas pela religião e pelo direito. A única coisa que está a identificar a peculiaridade do direito é que esta sanção, esta motivação direta, está monopolizada pelo Estado, ao passo que a motivação da religião, ela está motivada em não sofrer consequências para além da morte. E, no caso da etiqueta, uma censura social. O terceiro elemento, como disse, está a delimitar o dever jurídico, é que as normas
essas estruturas de dever que cabe à ciência jurídica descrever, segundo Kelsen, pertencem ao mundo humano e não ao mundo da natureza. Kelsen, assim, divide o mundo em dois: o mundo da natureza e o mundo humano. O mundo da natureza, Kelsen vai dizer, é regido pelo princípio da causalidade. O princípio da causalidade é um princípio de ocorrência necessária. Se eu solto esse objeto, ele realizará uma trajetória de queda. E essa trajetória de queda independe da minha vontade. De tal modo que eu posso não apenas descrever o fenômeno, mas prever ocorrências futuras. Porque toda vez que eu deixo um objeto solto no ar, ele realiza a trajetória de queda. O mundo da natureza, portanto, é o mundo das necessidades, é o mundo do princípio da causalidade. Por outro lado, o mundo humano, este que é o mundo dos deveres, Kelsen vai dizer, é o mundo da contingência. É por vontade humana que fatos são relacionados às consequências. É o mundo do princípio da imputação. E imputar nada mais é do que atribuir a um fato uma consequência que não é necessária. É exatamente por isso que, para que as consequências previstas pelo legislador sejam efetivas, é imprescindível que inúmeros outros atos humanos ocorram. Não há nenhuma força na natureza que, porque uma pessoa matou a outra, vá atar os braços e as pernas dessa pessoa e conduzi-la automaticamente à prisão. O mundo humano é o mundo da contingência. As normas que portanto, relacionam fatos a consequências que não são necessárias, apenas têm sua razão de ser na vontade humana. Então, este é o objeto que a ciência do direito descreve. Em Kelsen, demorou tantos anos para delimitar. O direito é uma técnica social específica de controle social que estabelece uma motivação indireta, estabelece por motivação indireta uma paz que é relativa, que é configurada pelo Estado em monopólio da violência física por um ilícito que nada mais é do que um conjunto de pressupostos e de requisitos que licenciam a ele, o Estado, utilizar do monopólio da violência física que detém. Relação essa de fato e consequência que é imputada, portanto, é atribuída, é criação do legislador. E que cabe à essência do direito descrever o que foi produzido pelo legislador. Pois bem, dito isso, já sabemos qual é a estrutura de dever que é descrita. Kelsen vai agora se perguntar por que as pessoas seguem essa estrutura de dever. Kelsen ingressa na tangência desse problema sob a rubrica de fundamentação. E ele, porque fundamentar nada mais é do que explicar quais as razões porque as normas são seguidas, ou porque as normas são obedecidas. Kelsen vai dizer há dois tipos de fundamentação. A primeira é a fundamentação estática, a segunda é a fundamentação dinâmica. Kelsen oscilou ao longo da sua vida na construção do que é essa nomostática, o que é essa nomodinâmica. Mas, para abreviar o argumento, basta dizer que a derivação estática é aquela que decorre de dedução de enunciados mais amplos. Por exemplo, se eu digo num enunciado sejas honesto, eu posso extrair deste enunciado que eu devo honrar meus compromissos, que eu não posso, por exemplo, porque é o único livro da biblioteca que trata um determinado tema que vai cair na prova, eu não posso esconder esse livro para eu ser o único que tem acesso. Todas essas regras, não trapacei,
cumpra as suas obrigações, não esconda o livro, são deduções do enunciado maior, que sejas honesto. Kelsen vai dizer que essa é a característica básica das normas morais, como também do direito natural. A dinâmica jurídica é diferente. Uma norma, ela é criada apenas porque é um agente competente que seguiu determinados procedimentos, ou seja, determinadas regras delimitadoras do exercício dessa competência, de tal forma que há uma relação entre norma fundante e normas fundadas, que eu já fiz referência, tem, em termos históricos, na construção do projeto da teoria pura, o seu nascedouro em trabalhos de Adolf Merkel. Pois bem, sendo isso correto, ou seja, que há relações entre normas fundantes e normas fundadas, é sabido que é possível fazer um regresso até chegar à Constituição Histórica Primeira, aquela Constituição que inicia a produção normativa de um determinado ordenamento jurídico. Mas não há nada antes dessa Constituição, apenas um ato fático, um ato de força ou uma convenção. Como o objetivo de Kelsen é descrever ordens jurídicas operativas, para identificar essa Constituição Histórica Primeira, Kelsen vai utilizar a expressão norma fundamental, que, como disse, tem em sua nascente no projeto da teoria pura, na obra de Alfred Verdross. Mas o que é a norma fundamental? Para simplificar a explicação, é possível dizer que a norma fundamental ela é um conselho para o cientista do direito. Em que consiste esse conselho? Procure a Constituição Histórica Primeira não mais em disputa e descreva todas as normas construídas a partir desta origem. A dúvida que pode pairar agora é, bem, mas como eu localizo esta Constituição Histórica Primeira não mais em disputa? Em conexão com o tema da norma fundamental, ingressa agora um outro tema que é complementar à norma fundamental, que é a eficácia global da ordem jurídica em Kelsen. A eficácia global da ordem jurídica em Kelsen nada mais é do que um duplo teste para descobrir qual é a Constituição que está operativa e que, portanto, o cientista do direito deve prestar atenção e descrever as normas a partir desta origem. Quais são esses dois testes? Primeira pergunta, Kelsen vai dizer: os órgãos de aplicação estão aplicando as sanções quando as normas são desobedecidas? Então, a primeira consideração é: os destinatários eles estão, por vontade própria, cumprindo as normas? Se a resposta for sim, essa ordem jurídica está sendo operativa. Se a resposta for não, os destinatários, por vontade própria, não estão cumprindo as normas, ou seja, não estão temendo a motivação direta, que é o senhor vai fazer a segunda pergunta. Mas os órgãos de aplicação, eles estão aplicando as sanções? Se sim, essa ordem jurídica é operativa. Vale dizer, com essa dupla verificação, é possível até saber se essa ordem jurídica é legítima ou não é legítima. Porque imaginemos um Estado que os destinatários estejam seguindo as normas. Esporadicamente, elas estejam sendo desobedecidas. E desobedecidas, o Estado utiliza a violência física que detém.
podemos considerar que essa ordem estatal é legítima. A maior parte considera que aquela Constituição é a Constituição que deve ser seguida, e, quando desobedecida, há certas consequências. Por outro lado, é possível pensar em uma estrutura social em que todos estão desobedecendo às determinações, por exemplo, do Código Penal, ou do Código Civil, ou de qualquer código. E os órgãos de aplicação estão utilizando a sanção a ferro e fogo. É plenamente possível fazer uma leitura em que esse Estado é um Estado autoritário. Ele não tem a adesão dos seus destinatários. Ou seja, o cenário agora, e já estou arrumando para o final, Hermes, o cenário agora da ciência jurídica de Kelsen está todo desenhado. Porque se ciência nada mais é do que a função jurídica, a função linguística descritiva de um determinado objeto, e o objeto de Kelsen são normas, portanto, um objeto que não é empírico, e que, se esse objeto, norma, se confunde enquanto função da linguagem, enquanto prescrição, com outras prescrições religiosas da ética, e se Kelsen diz, para apartar, para delimitar esse objeto, é importante levar em consideração 3 fatores: o direito, ou o dever que o direito estabelece, uma técnica de controle de motivação indireta. Número 2, coercitiva e monopolizada pelo Estado. E 3, imputações. E se é possível identificar a Constituição jurídico-positiva, porque é a Constituição operativa, conforme aponta a eficácia global da ordem jurídica, o cientista do direito já sabe o que ele tem que descrever. Ele tem que descrever todas as imputações produzidas pelo legislador. É neste sentido que se torna compreensível a afirmação de Kelsen. Validade é a específica existência de uma norma. Portanto, se eu, como cientista do direito, estou descrevendo uma norma, eu estarei falando a verdade que esta norma é a norma daquele Estado, se eu estiver descrevendo uma norma que é válida naquele Estado. E estarei transmitindo um conhecimento falso se eu estiver dizendo que uma norma, por exemplo, uma norma do ordenamento jurídico brasileiro, que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Enfim, o que eu transmito sobre o direito brasileiro é possível de ser verificado, verdade ou falsidade. E, mais ainda, é possível também prever consequências. Se alguém mata, tira a vida de uma pessoa, a consequência prevista para tanto no ordenamento jurídico brasileiro é o cárcere, por exemplo. E esta afirmação que eu estou fazendo pode ser controlada em sua verdade ou falsidade sempre que utilizado o controle que para Kelsen é crucial, que é o da validade. Se o legislador brasileiro produziu esta imputação, quando eu transmito o conhecimento de que esta é uma imputação do direito brasileiro, eu estarei falando a verdade sobre o direito brasileiro. Enfim, com essas considerações, eu espero ter desenhado em 40 minutos, talvez um pouco mais de 40 minutos, o projeto de Kelsen. Tornar possível afirmações seguras sobre as ordens jurídicas com algum tipo de controle. E o controle, neste caso, é um controle por regras, como ocorre com os números. 2 mais 2, 4. Matar alguém
pena de 6 a 20 anos, essa é uma regra do direito brasileiro. A verdade ou a falsidade que eu estou dizendo apenas depende do domínio das regras ou das normas de produção jurídica. Obrigado. Muito obrigado, professor Adrian. Foi uma excelente exposição. Se pôde compreender claramente as conexões que Kelsen tinha com o surgimento, na sua época, do pensamento a respeito da consciência humana, da psicologia, e quais são as conexões que isso acaba gerando na teoria da imputação, em toda a construção teórica que Kelsen realiza. Nós temos algumas perguntas, professor Adrian, mas como eu tinha lhe proposto, nós poderíamos começar com um diálogo entre o professor Kelsen e o professor Luigi Ferraioli, com quem eu fiz o meu doutorado. Né? Ferraioli tem uma obra sobre 10 axiomas em Kelsen, chamada Lógica do Direito, e ele faz alguns questionamentos, né, sobre Kelsen. Eu gostaria de saber do senhor sobre, por exemplo, a relação entre existência e validade para Kelsen na norma e sobre qual teoria da interpretação Kelsen adotaria. Seria uma teoria da interpretação também formalista ou seria uma teoria da interpretação realista? Já que no último capítulo, na parte de teoria da interpretação, Kelsen, no último capítulo, na última edição do Teoria Pura, que é a segunda edição de 1960, né? Kelsen desloca o capítulo que antes vinha ali no meio da obra para o final da obra. Né? E essa é sempre uma questão polêmica sobre a teoria de Kelsen, né? Se ele era um adepto do formalismo interpretativo ou se ele era, na verdade, um realista, né? Então, são duas questões que eu colocaria para início. Se o senhor quiser, eu posso ler as outras aqui para o senhor tentar responder todas mais ou menos em conjunto. Deixa eu rapidamente responder essas duas. Em primeiro lugar, sim, é fato, para Kelsen diz claramente que validade é a específica existência de uma norma. O grande problema, e esse é um problema que há com a maioria das traduções, é que as palavras elas têm muitos sentidos. E quando Kelsen usa Geltung, que é validade, em alemão tem pelo menos 3 sentidos. É possível, pelo contexto, utilizar validade como correção, como está correto, válido. É possível usar validade, Kelsen usa isso, como válido é quando eu digo que algo existe. Como ele também pode falar validade no sentido de efetividade. Kelsen utiliza, por exemplo, usa a relação de validade e efetividade quando fala do costume contra leve. Perfeito. Quando ele fala, por exemplo, de validade no seu sentido de eficácia, ele está relacionando a eficácia global da ordem jurídica. E, nesse sentido, não é uma validade jurídica no sentido de que o legislador cumpriu as exigências necessárias para produzir esse material jurídico. Aí, validade é validade de conhecimento. É válido eu afirmar que esta Constituição jurídico-positiva é operativa porque os destinatários estão seguindo as suas determinações e os órgãos de aplicação estão aplicando as sanções quando não obedecem. Por um outro lado, quando Kelsen fala da relação normativa, ou seja, de norma para norma, e esse é o problema, ele usa também existência. E os autores têm apontado os problemas que misturar existência e validade nesse contexto acaba gerando. Não é um problema que aparece quando está falando de validade como conhecimento ou validade como efetividade. É válido utilizar. Mas quando, para pontuar a correção de uma norma, sim,
Os reflexos disso vão ser sentidos na teoria da constitucionalidade de Kelsen. Tanto que Kelsen afirma que a declaração de inconstitucionalidade ela tem um efeito, ela é constitutiva. Ou seja, só a partir da decisão do juiz que ela passa a ser inválida. O que é contra, por exemplo, o tipo da tradição americana, que seria declarada desde o início. E isso ocorre exatamente por causa da mistura entre validade e existência. Mas isso não é... Esse é um problema, eu diria, dogmático de Kelsen, mas não o problema mais grave para ele. Porque quando eu descrevo qual é o direito de um Estado, eu me apoio na noção de validade, e como Kelsen disse, se uma norma é inconstitucional, no entanto, ela prevalece como decisão no seu campo de imodificabilidade, ela permanece no conjunto normativo, ou seja, algo que não deveria existir porque é inválido, por força de uma decisão judicial, ela continua tendo efeitos. E qual é o problema para a teoria de Kelsen? Como a teoria de Kelsen pretende ser uma ciência jurídica, ou seja, uma afirmação sobre o objeto de forma controlada que torna possível a predição, ou seja, prever ocorrências futuras, eu não tenho como prever se um tribunal vai manter uma norma inconstitucional com um certo efeito. E, nesse sentido, o caráter preditivo da teoria de Kelsen se esboroa. Quanto à interpretação, essa é uma resposta longuíssima, porque vou tentar estruturar de forma rápida. Interpretação para Kelsen tem que ser atribuição de sentido a textos normativos. E aí é necessário fazer uma divisão. Com respeito aos intérpretes, e aí ele vai dividir em interpretação autêntica e não autêntica, por um lado, e, por um outro, com respeito ao objeto. E, quanto ao objeto, os materiais jurídicos devem ser interpretados porque eles têm indeterminações intencionais e não intencionais. Pois bem, o que é uma indeterminação intencional? É quando o legislador ele deixa uma margem de decidibilidade para o órgão aplicador. Por exemplo, diante de uma pandemia, vacinação compulsória ou quarentena, ou os dois. Essa escolha o legislador não faz, ele deixa para o órgão de aplicação, de acordo com as circunstâncias, decidir se só vacinação, se só quarentena ou ambos de forma forçada. Como também, Kelsen vai dar o exemplo do direito penal. As penas elas são estabelecidas em margem de anos, por exemplo, no direito brasileiro, 6 a 20 anos. O ato de preencher isso, Kelsen vai chamar de concretização. Então, essas são indeterminações intencionais do legislador. As não intencionais, que são os problemas lógicos, por exemplo, conflitos normativos e outros tantos que não cabe aqui aprofundar por falta de tempo. Gostaria de olhar para o outro lado. E apenas com isso eu poderei responder você. Os intérpretes, eles são autênticos e não autênticos. O que é um intérprete autêntico? É aquele que, diante dos muitos sentidos possíveis de um texto legal, que você vai chamar isso de moldura, o intérprete ele escolhe um e utiliza. Então, o intérprete autêntico é aquele que não só descreve a moldura, ele obrigatoriamente utiliza um dos seus sentidos para resolver o caso concreto. Já os intérpretes, e faz isso com autoridade de Estado. Já os intérpretes não autênticos são aqueles que lidam com a moldura, descrevem a moldura. E, segundo Kelsen, eles se bipartem. Por um lado, podemos chamar, para simplificar, de operadores do direito. É quando, por exemplo, membro do Ministério Público,
um advogado, um defensor, ele vê as possibilidades do texto legal e defende um dos seus sentidos. E, por um outro lado, há o chamado cientista do direito, dentro dos intérpretes não autênticos. Qual é a tarefa do cientista do direito? A tarefa do cientista do direito é só descrever a moldura. Ele não se compromete com nenhum dos sentidos da moldura. É mais ou menos o seguinte: nesse texto legal, quais são suas possibilidades normativas? Ele descreve a norma N1, N2, N3, N4. Já um intérprete não autêntico, por exemplo, um membro do Ministério Público, vai dizer é N3 que resolve o caso. E o juiz vai dizer é N3 ou N2 que resolve o caso e põe fim ao conflito de interesses. Então, olhando para o cientista do direito, sem dúvida, é formalista, porque ele só descreve a moldura. Entretanto, olhando para o intérprete autêntico, órgão de decisão, é realista. Por quê? Porque leva em consideração um dado da vida para promover a concretização, ou, Kelsen também utiliza esse vocábulo, a determinação do direito que resolverá o problema do caso. E é exatamente por isso que há um debate entre os autores que falam sobre Kelsen. A minha resposta é: há esse debate. Separe. Porque eles não estão separando o que está acontecendo. Aqueles que dizem que sem dúvida alguma é formalista, eles estão apenas levando em consideração os cientistas do direito. E aqueles que estão dizendo que é realista, eles estão fazendo referência aos autênticos ou não autênticos que não são cientistas do direito, são os operadores. Maravilha, professor. O senhor ajudou muito. Inclusive, eu vou ter uma segunda pergunta, se nós tivermos tempo. Eu estou preocupado aqui que o nosso tempo está muito adiantado, mas eu gostaria de ler as perguntas que enviaram. Muitas pessoas aqui fazendo cumprimentos pela clareza da exposição, pela simplicidade que o senhor explica um tema tão complexo, que mostra, mais uma vez, a excelência do seu papel como um dos maiores estudiosos de Kelsen que nós temos. Eu confesso que é divertido falar sobre Kelsen. No mestrado, por exemplo, aqueles extratos de primeiras obras que eu pontuo, segundo e terceiro, na graduação, evidentemente, só fico no primeiro. No mestrado e doutorado, que é interessante, que é possível contextualmente falar sobre o palimpsesto. Sobre cada momento importante na construção da teoria pura, qual a obra, quais as principais influências. Por exemplo, Weber, Elinek, discussões de Kelsen com Rudolf Smendt, publicações de Kelsen na psicanálise, discussão de Kelsen com Ehrlich e por aí vai. É muito, eu diria, interessante estudar dessa maneira Kelsen. Eu vou fazer umas perguntas aqui do chat para que a gente possa continuar. Eu vou, depois, claro, se conseguirmos, te fazer uma pergunta sobre precedentes dentro dessa ideia de intérprete autêntico. Como fazer a distinção exata entre a proposição normativa, juízo hipotético e norma jurídica, segundo a concepção de Kelsen? Se me permitir, pelo tempo, eu vou ler todas. Tá? A Rosângela. A Rosângela mandou várias perguntas também, estudiosa de Kelsen. Quais as contribuições concretas de Kelsen à ciência jurídica? Eu acho que o professor já respondeu, Rosângela. Qual a pronúncia correta? Kelsen ou Kelsen? Essa é uma questão que o professor Adler com certeza vai saber responder, mas eu não sei se tem mais algum. Kelsen, mas pode falar Kelsen, não tem problema nenhum. Alexi ou Alexi? O que é importante na comunicação é o entendimento. É um certo preciosismo brasileiro querer, por exemplo, soar como americano nos Estados Unidos ou italiano na Itália. Isso é impossível.
o que é crucial é haver A comunicação. capacidade de entendimento. Os portugueses se resolvem dessas maneiras, eles traduzem todos os nomes. Os espanhóis também, né? Os espanhóis também. Tanto quando por minhas andanças, às vezes, quando por lá, quando eles falam rei Carlos, quem é Carlos? É Charles. Carlos da Inglaterra. Mas, enfim. E uma pergunta do querido Aluir Dias Lacerda, que esteve comigo no mestrado da UFES, faz doutorado na FDV, diz o seguinte, colega do Ministério Público: boa tarde, professor. Parabéns pela excelente exposição. Gostaria de fazer uma pergunta, é mais no sentido do que já foi colocado antes, né? No campo da interpretação e aplicação da norma ao caso concreto, Kelsen, assim como a maior parte dos positivistas, admite ampla discricionariedade decisória na ausência de uma regra específica que regule o conflito. Hard cases. Tá? Aqui já entrando um pouco na teoria do Hart. Kelsen, na edição de Teoria Pura de 1960, chega a admitir a possibilidade de interpretação autêntica para além da moldura de interpretações possíveis no quadro geral do ordenamento jurídico. Essa conclusão não colocaria em xeque todo o restante de sua teoria, especialmente no que toca ao escopo do direito de garantir segurança e previsibilidade na regulação das relações sociais? E aí eu acresceria, Adrian, a ideia de uma interpretação tendencialmente cognitiva, permitir nós falarmos que dentro da interpretação autêntica daqueles intérpretes com autoridade, não teria também um papel de maior densificação do ordenamento jurídico o Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e o STJ em matéria constitucional? Tá, deixa eu responder dessa forma. Em primeiro lugar, o tema da interpretação em Kelsen é muito interessante, porque se for comparado o capítulo 8º da Teoria Pura de 60 com um artigo que data do início de 1934, antes da publicação da Teoria Pura, livro de 34, Kelsen publicou um artigo chamado exatamente Interpretação Jurídica. E esse artigo, se vocês fizerem a comparação entre esse artigo, a Teoria Pura da primeira edição e a de 1960, ele praticamente só teve alterações de estilo. A pergunta que podemos fazer é por quê? Porque o cientista, Kelsen, estava construindo uma teoria. Como toda teoria, é descritiva de um objeto. Quem faz as leis, quem faz as prescrições, é o legislador. Portanto, o objetivo dele é descrever o que o legislador faz. A responsabilidade histórica pela legislação é do legislador, não é do teórico. O teórico apenas descreve uma realidade que existe. E se ele descreve corretamente essa realidade, ele vai estar transmitindo um conhecimento que é verdadeiro. Se ele não faz isso, estará transmitindo conhecimento que é falso. Por que tão poucas páginas? Tem 8 páginas o capítulo final da teoria de Kelsen. Porque o objetivo dele é dizer qual é a função do cientista do direito. A função do cientista do direito é descrever a moldura, ou seja, as muitas possibilidades do texto legal. Essa é a primeira parte da minha resposta. Agora vem a segunda. Mas há um problema, que é o problema humano. Primeiro, que existem erros. Segundo, que diante dos erros, existe a questão da segurança jurídica, que é uma medida de política jurídica que os Estados soberanos colocam nas suas estruturas no geral. Que é, bem, se uma situação causa mais mal do que bem, se eu a destruo, é melhor manter. Essa situação, que é uma situação de realidade, o plano apenas descritivo das possibilidades de um texto legal não tem como alcançar. E, nesse sentido, não é a teoria que torna o direito inseguro. Porque, como disse, a teoria ela descreve o que o legislador faz. É o mecanismo de arremedo que o legislador construiu para compor essas situações que cria insegurança.
e os reflexos são vistos pelo aspecto descritivo dessa ocorrência. Ok? Então, acredito que, com isso, tenha respondido a pergunta. Mas, como disse, em termos preditivos, isso gera um problema. A realidade gera um problema. Eu não tenho como saber quando um juiz vai se comportar dessa maneira. Quando, por exemplo, uma decisão judicial não poderá mais ser modificada, embora capenga. A única coisa que eu posso dizer é que isto é possível. E, quando isso for possível, esta é a limitação do caráter preditivo da ciência que eu elaborei. Então, uma teoria normativa formalmente vinculante dos precedentes, né, uma teoria que estabelecesse no ordenamento jurídico a vinculatividade dos precedentes, ela reduziria esse problema? Não. Não, porque é um problema humano. Continuaria a haver a necessidade de interpretação também desses textos que são os precedentes. Sem dúvida alguma. Não tenho nenhuma dúvida nisso. E é exatamente esse o ponto. A teoria de Kelsen, ela para exatamente nesse momento, descrição da moldura, porque o Kelsen entende que, como faticamente é possível o órgão de decisão escapar até da moldura, Kelsen vai dizer que as técnicas de interpretação nada mais são do que manifestações ideológicas. É exatamente neste momento a teoria toda do direito contemporâneo, a teoria do direito nada mais é do que uma construção de como descrever as ordens jurídicas operativas, o movimento das peças do direito. Kelsen fez isso até essa descrição de possível ou possíveis soluções de um caso. Mas ele não tem como dizer qual será a opção do juiz. E é exatamente nesse aspecto onde a teoria dele para, que todas as teorias seguintes, ou os autores depois de Kelsen, procuram solver ou resolver ou tirar essa insegurança. Vocês vão encontrar isso na teoria de Alex, uma tentativa de fazer isso. Sem dúvida alguma, uma tentativa na teoria do Dworkin, de Marmor, do Otto Weinberger, do Aulis Arnio, todos procuram fazer isso. É mais ou menos o seguinte, a teoria de Kelsen está mantida, mas não é ela que importa agora. O que importa agora é dar o próximo passo. O próximo passo, que é como controlar o que os juízes estão fazendo. Como saber se estamos numa decisão que é republicana, porque a função atribuída ao juiz está sendo observada, ou não. Vale dizer, só 2 autores tentaram construir uma ciência do direito. O primeiro foi Kelsen, e buscou fazer uma ciência normativa, ou seja, uma teoria que buscasse descrever as consequências das imputações criadas pelo legislador. O outro foi Alf Ross. Alf Ross buscou fazer isso, mas de uma outra maneira. O que importa para Alf Ross não é a moldura, mas o que os juízes decidem. E é isso que ele vai chamar de direito vigente. O direito vigente nada mais é o direito válido, ou seja, a moldura, mas naquilo que é utilizado pelos juízes. Então, ele vai descrever apenas as normas válidas utilizadas. Ambas as ciências, a de Kelsen e de Ross, têm os seus limites. A de Kelsen é que ele não tem como colocar a mão na massa, porque, na realidade, não interessa. Ela cala nesse momento, que ela para na moldura. Essa limitação da ciência conforme desenhada por Kelsen. Mas a de Alf Ross também tem seus problemas. Porque, ora, eu venho chamando isso de paradoxo de Ross. Se o caráter preditivo da teoria de Ross apenas é possível
depois que um juiz decide, ora, tão melhor será o meu caráter preditivo quanto mais conflituosa for aquela sociedade, porque mais vai bater nas mãos do judiciário e ele vai decidir. Quanto menos houver, ou quanto mais paz social houver, ou quanto menos os juízes são provocados, menos a teoria de Ross fala. Vale dizer, a teoria de Ross... Quanto mais o direito funciona... Quanto mais ele é disfuncional socialmente... Mais importante se torna a teoria de Ross. A teoria de Ross, exato. Muito bom, professor. É um paradoxo de Ross, exatamente. É como eu costumo também dizer, temos tantos paradoxos, né? O paradoxo de Mauro Capelletti, né? Do controle de constitucionalidade. Ele dizia, um ordenamento tem controle de constitucionalidade, não pode cada juiz fazer o seu controle de constitucionalidade, senão se torna disfuncional. Professor, queria lhe agradecer imensamente a oportunidade desse debate, a resposta a todas as perguntas. Continuamos aqui tendo parabéns pelo brilhantismo da exposição, a excelência da organização. Continuamos aqui tendo muitas palavras de agradecimento pela sua gentileza estar conosco aqui hoje no CEAF do Ministério Público. E eu queria lhe passar para as suas considerações finais, já agradecendo imensamente essa oportunidade desse diálogo, desse debate e dessa tarde de grande e intenso aprendizado. Esse eu poderia considerar já esse vídeo um must-see da nossa lista de vídeos aqui do CEAF. Nós realmente temos que ver essa palestra mais de uma vez para poder utilizar e entender ainda mais essa teoria tão brilhantemente exposta e, como o senhor disse, uma das teorias científicas do direito. O senhor tem a palavra. O que me resta dizer é muito obrigado pelo amável convite. Para mim é uma grande felicidade estar aqui com vocês. É claro que Kelsen é muito mais rico do que essa apresentação condensada de 40 minutos. Há muitos detalhes que eu acabei fazendo vista grossa, para poder seguir com a argumentação, mas espero que ao menos tenha instigado a continuidade dos estudos em Kelsen e espero que hoje, 30 anos depois, eu não tenha falhado tão desgraçadamente como falhei na graduação. Obrigado mais uma vez. Professor, muito obrigado. Foi uma alegria para nós tê-lo conosco. Espero poder contar com o senhor outras vezes. Claro. Até breve. Tchau. Tchau, tchau.